Pai querido que estás nos céus, que o Senhor possa nascer em nossos corações. Amém. Que o Senhor possa apagar o meu pecado e que o Senhor possa nos salvar. Esteja conosco, abençoe esse culto, tire toda a nossa ansiedade, as nossas frustrações, e que o Senhor nos ajude a nos conectar contigo neste momento. Amém. Abençoe também os dízimos e as ofertas. É o que eu te peço em nome e no amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à casa de Deus. Nós estamos começando uma semana, né? E como eu creio que todos colocam uma semana diante do Senhor para que Ele dirija cada minuto, a cada segundo das nossas vidas, porque os dias que nós estamos vivendo realmente são desafios, né? Em todos os sentidos. E o irmão Marcelo orou e falou: tira a nossa ansiedade, e a ansiedade é minha aqui nesse momento. Eu não sei, alguém não estava ontem de manhã aqui no culto da manhã? Muito bem. O assunto nós vamos dar uma certa continuidade ao tema de ontem, mas dá para entender tranquilamente e a gente vai procurar embasar talvez um pouquinho melhor. Então, eu convido os irmãos para orar novamente. Ó Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja teu nome, Pai querido. Em nome de Jesus nós te buscamos nesse momento e pedimos o teu perdão. Nós chegamos, Senhor, ao teu trono de graça com confiança, porque está determinado por ti que podemos fazer isso em nome de Jesus. E colocamos, Senhor, nossas vidas diante de ti. Sonda nossa mente, Senhor, sonda nossos corações e nos purifica para orar e glorificar o teu nome. Amém. Ó Pai querido, nós vamos abrir a tua palavra nesse momento. E segundo o que tu me mandaste, Senhor, para colocar diante dos teus filhos essa palavra, eu pretendo cumprir a missão. Portanto, Senhor, fala através de mim. Tira a minha ansiedade, tira a minha preocupação, porque a tua palavra vai ser colocada aqui em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, para a salvação de todos que estão aqui. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, conforme foi anunciado, então nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 10. Eu não sei se alguém fez uma leitura desse capítulo ontem à tarde, acabei de sua meditação, para já chegar um pouquinho mais firme. E essa mensagem correu o risco de não acontecer hoje, porque vocês já vão entender por quê. Então abramos aqui as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 10. Eu peço que vocês acompanhem aqui minuciosamente, porque aqui o assunto é muito grande, muito forte, e tem a ver com a nossa salvação. Nós vamos entender um tema aqui que há muito tempo já me incomodava, e por algum motivo, alguns meses atrás, do nada, o Senhor me colocou na mente Daniel capítulo 10. E eu redutei e falei: não vou. Tem outras coisas mais, talvez, não digo importantes, mas estão na pauta aí para ver. E foi ficando do Daniel capítulo 10. Eu falei: tá bom, Senhor, então vamos lá. Vamos fazer uma leitura dele completa e depois a gente vai pegar alguns tópicos para entender o que aconteceu aqui de fato. E numa leitura que a gente faz, talvez vocês peguem mais do que eu, numa primeira leitura, é uma leitura, é uma história. Mas aqui tem coisas muito poderosas.
vamos lá. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Algumas versões aliviam um pouco aqui, algumas deixam mais pesada. Algumas versões assim, eu, Daniel, estive de luto durante 3 semanas. Então a coisa não foi brincadeira, já começa pesada, né? Porque alguém já esteve de luto? Não é brincadeira. E ele pranteou durante 3 semanas. Manjar desejava, não comi nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de Ufaz. Eu quero chamar a atenção para esse ponto, porque depois esse ponto a gente não vai voltar nele, tá? Mas acompanhe comigo aqui o tipo de homem que apareceu. Isso não era um homem qualquer. Tem que fazer uma visão, uma imagem desse ser que apareceu. Então diz assim: e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo. Vamos lá. O que é berilo? Mas o seu corpo era como berilo. O seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Interessante que em Apocalipse ele fala com essa mesma linguagem, né, de um ser. Em Apocalipse 4, se não me engano, fala na descrição desse ser também. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. E aqui mais um ponto. Deus revela e se revela para quem Ele quer somente. Não importa se tem uma multidão, se tem um exército. Ele se revela para quem Ele quer, no momento oportuno e como Ele quiser. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. Gravaram a grandiosidade desse ser que apareceu, e percebo que ele não falou que era um anjo, né? Ele falou que foi alguém com a aparência de um ser humano, mas com essas características. Mas tudo bem, isso nos permite viajar um pouco. Eis que uma certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vi. Mas o príncipe do rei da Pérsia resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Portanto, aquele ser que apareceu não era Miguel. Perfeito? Porque Miguel veio para ajudar ele.
E ele não falou que era um anjo, mas era um ser poderosíssimo. Agora vem para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me restou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Ele disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, se forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Muito bem, fizemos uma leitura por cima. Vocês devem ter pegado algumas coisas importantes, interessantes aí, que merecem clarear um pouco, né? Então vamos lá. Nós passamos agora a continuar de onde nós paramos ontem, no texto de Efésios, capítulo 6, verso 12, que diz assim, se você quiser abrir na tua Bíblia, mas segure Daniel aí, porque é importante. A nossa base é Daniel, que é só um embasamento. Porque, diz em Efésios, não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, com seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que você entende disso? A nossa luta não é contra seres humanos. Tá. Então é contra o quê? É contra principados e potestades e hostes do mal nas regiões celestes. Onde é que ficam as regiões celestes? Que tem essas figuras. Se pergunte. É aqui na Terra. Não, é nas regiões celestes. Celestes não é na Terra. Mas o inimigo de Deus e nosso está aqui, né? Nós vamos entender. Já vamos entender o que acontece. Mas a luta é nas regiões celestes, ou seja, e ele olha e fala assim: se nós víssemos parte da luta, a gente não ia resistir. Todos nós morreríamos, cairíamos por terra num segundo. Porque a luta é tão intensa, com seres tão poderosos, que nós humanos seríamos como uma formiga para ser estudado. Que mundo espiritual é esse? As regiões celestiais. E como que você pode lutar contra o que você não vê? Efésios continua nos dizendo que nós temos as armas do Espírito. Tá, mas o que são essas armas? Como é que você empunha elas? Será que nós pegamos uma Bíblia e jogamos em cima dos principados e potestades, como nos filmes, né, o crucifixo? Não vai resolver nada. E nós precisamos entender como que é essa batalha, irmão, porque disso depende da nossa vida espiritual e a nossa salvação. Daniel 10, verso 1, voltamos agora, nós vamos pegar no contexto e eu vou contar algumas coisas que me aconteceu nos últimos meses, que eu luto a contar quase, mas Deus me falou: vai e fala. E eu tenho que falar.
Daniel, verso 10, verso 1 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Agora grave isso. E ele entendeu a palavra e tinha entendimento da visão. Então, no primeiro dia, que era o 24º dia do primeiro ano, Daniel, diz aqui, foi revelada uma palavra a Daniel, e a palavra era verdadeira e envolvia conflito. E ele entendeu a palavra e tinha entendimento da visão. Então, ele entendeu no primeiro dia. Faça uma contagem, estamos começando hoje. E agora vamos para Daniel, verso 14. 10, verso 14. Acompanhe o verso 14, que diz. Agora o anjo falou: vim para fazer-te entender o que há de acontecer. Não, mas espera aí. Ele já entendeu a visão do primeiro dia? Por que o anjo veio para fazer ele entender o que ele já tinha entendido? Vocês pegaram essa parte? Veja como é interessante a gente ler às vezes a visão tal. Aqui nós estamos de 3 visões diferentes nesse capítulo. A visão principal, que é aquela que a gente ouve algumas pregações às vezes, que está no capítulo 11, na verdade. Vira a página que você vai ver, que é o que fala do rei do norte e do rei do sul, e é a história daqueles dias até os últimos dias, quando Jesus voltar, cujo o capítulo tem 45 versos e 39 já estão cumpridos. Então nós estamos em 6 versículos para se cumprir. Então essa foi a visão principal e que a gente ouve numa linha de pensamentos, pregações aí dos estudos. Perfeito? Excelente. Mas aqui tinha mais 2 visões. Aquela que ele entendeu a palavra no início do 24º dia do primeiro mês, e depois o anjo veio e falou: vim te revelar. E nós vamos ver o que aconteceu, a visão do anjo, né? Ele ter visto aquele ser poderoso. E mais a visão que depois o anjo falou para ele, então, e que ele foi lá e contou para o rei Ciro, no capítulo 11. E diz assim: o que há de acontecer ao teu povo. E perceba que esse teu povo aqui que ele falou para Daniel não eram os judeus. Porque se você vê a profecia em seguinte, ela está falando do rei do norte, do rei do sul, até os últimos dias, que contempla todo o Império Romano, Alexandre o Grande, o Império Romano, o Império Papal, e assim por diante, e ainda está para terminar. Então, não se referia ao povo de Daniel, nesse contexto, era os seres humanos. Nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Ok? Daniel 10, verso 2 e 3, agora no outro contexto, para nós entendermos. Mas o príncipe do reino da Pérsia, 10, verso 2 e 3, naqueles dias fiquei de luto e pranteei em algumas versões por 3 semanas. Gravem aí, quantas semanas? 3 semanas. 3 semanas. Tá. Alimento desejável não comi. Daí continua, mas nós vamos pular para fazer o contexto disso aqui. Daniel 10, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, quem é o príncipe do reino da Pérsia no contexto de Daniel? Satanás. O próprio diabo é o príncipe do reino da Pérsia. Então ele mesmo existiu, disse o anjo. Então vamos fazer isso. Vocês viram a imponência, o anjo, não falou que é anjo, mas a imponência daquele ser parecido com um homem que apareceu para ele. Uma imponência tal de irresistível, de não conseguir olhar. A grandiosidade da descrição. E o príncipe da Pérsia não resistiu. Mas que príncipe é esse que existe, um ser todo poderoso no céu? Percebe o que nós estamos falando? E é importante, e por isso que Paulo diz assim: os principados e potestades
das regiões celestes é uma luta. E daí alguém fala, brincando às vezes, não, mas ele já é um inimigo derrotado. É derrotado lá no final, quando Jesus Cristo voltar. Se você analisar do contexto de quem está olhando de lá para cá, de Jesus, ele é derrotado. Mas hoje ele não é derrotado para nós. Para nós ele é um inimigo poderosíssimo. E ele tem o que é bom. Se porventura vocês acharem, mas não é bem assim, façam o seu entendimento. Então esse príncipe ele existiu por 21 dias. Quantos dias são as 3 semanas? Coincidência? Daniel passou mal por 3 semanas. Quando ele entendeu a visão e teve conhecimento da palavra. E o príncipe ele existiu, o ser poderoso, por 21 dias. Quando eu li isso aqui, eu fiquei arrepiado. Falei, meu Deus, o que está implícito nisso aqui? Agora eu preciso saber. Sabe quando você fica uma ansiedade, agora eu preciso saber isso. Vamos lá, eu quero mais. Eu não tinha feito essa correlação nunca, talvez vocês fizeram já há mais tempo. Nem todo mundo acorda no mesmo horário, né? Como diz o ditado. Não quer dizer que os horários sejam ruins, mas cada um tem o seu momento de acordar. E eis que Miguel, então, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então o ser não era Miguel, porque Miguel veio para ajudar ele. Quando Daniel entendeu a palavra daquela visão, lá no verso 1, onde fala que eu entendi a visão, queridos, ele começou a ser atacado pelo inimigo. E o texto é claro, né? Pranteei durante 3 semanas e fiquei de luto. E por que ele ficou de luto pranteando, pessoal? Porque ele não entendeu a visão. É isso que diz aí, né? O fato de ele ter entendido a visão tomou ele de um estado de não é nem um espírito psicológico, talvez, uma depressão, talvez alguma coisa nesse sentido. É que ele ficou 3 semanas. Ele fala, alimento desejado eu não comi. Isso me soa o quê? Ele comeu para sobreviver. Né? Porque ele até cita algumas coisas que ele não comeu. Não, eu não comi isso, então eu comi o quê? Sei lá, biscoito. Vamos imaginar nós que não tem nada para comer, uma bolachinha de água e sal, para ficar vivo. Seria mais ou menos isso? E pranteando e de luto. Então, queridos, ele foi ali, sofreu um ataque do inimigo naquele momento. E por que isso? E qual a visão que ele entendeu? Ele entendeu a visão da luta nas regiões celestes, dessa que Paulo está falando. Isso tomou ele de grande pavor. E nós lemos que não acontece nada, né? Você vai lutar contra o protestante? Beleza, vamos lá. Vamos lutar. Filho, como é que vai lutar? Isso não é brincadeira. E o inimigo então atacou ele com situações psicológicas, espirituais, talvez dores físicas. E por 21 dias, por 3 semanas, ele ficou naquela situação, até que ele estava na beira do rio Tigre e o ser apareceu para ele e falou, então, agora eu vou te revelar a visão. E a visão do próprio ser aparecendo foi grandiosa também para ele. Tanto que todos os outros fugiram, só restou ele. E eu tenho para dizer para vocês o seguinte: se você começar a buscar entendimento da palavra, na plenitude da palavra, o inimigo vai te atacar, tá? Mas não estou dizendo isso para assustar vocês. Nós temos que buscar mesmo.
mais o inimigo vai te atacar. Porque ele não quer que você entenda a palavra. E entenda uma coisa, queridos. Entenda uma coisa. Ele não está nem aí para se nós viemos aqui sábado, domingo, quarta e todos os dias da semana, sentamos aqui. Ele não está nem preocupado. Nós não somos ameaça. Agora, quando você entende a palavra, aí você começa a ser uma ameaça para o reino dele. Aí você começa a ser ameaça. Agora, se nós sentamos aqui, ficamos aqui, pode cantar, pode louvar. Tá bom, fica quietinho aí, tá tudo certo. Você não está me atrapalhando em nada, eu continuo fazendo o meu trabalho, fica aí. Eventualmente pode ter algum dissabor. Mas Deus, o que eu tenho para dizer além disso, Deus virá em teu socorro. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. E aí não tem mais medo. Pode atacar. Pode atacar. Deus virá em meu socorro. E a imponência do Deus Todo-Poderoso que apareceu ali, e mais Miguel, se pesquisar para vir ajudar, você vai ser vitorioso. Amém? Amém. E você então vai viver uma experiência grandiosa, uma experiência de fé grandiosa, que vai te fortalecer. E é isso que Deus busca. Filhos que vencem a batalha espiritual. E vence uma e sobe um outro degrau, e ele vai colocando mais batalha para você vencer. E a nossa trajetória não é desconhecida para vocês, né, querido? Por que nós estamos aqui? Qual é o sentido da vida? Alguns perguntam. Vocês já ouviram isso? Qual é o sentido da vida para vocês? Por que nós estamos aqui? Para nos fortalecer como filhos de Deus, porque Deus quer levar, trasladar para o céu pessoas provadas e aprovadas. E diz isso na Bíblia, né? Vocês já leram? Varões e varoas aprovadas. E me chamou muita atenção isso. E vai haver então, queridos, uma batalha intensa, quando você buscar se aprofundar na palavra. E Daniel, o que aconteceu com ele? Desde o primeiro dia que você se humilhou diante do Senhor e buscou entendimento da palavra, o ser saiu lá. E é isso, desde o primeiro dia que você se humilhar e buscar entendimento da palavra, o entendimento vai vir para você. Daniel entendeu essa primeira visão já na hora, e por isso ele já foi atacado. E o socorro dele demorou quanto tempo? 21 dias para chegar. Vai haver uma batalha intensa, mas haverá vitória, e isso terá que acontecer antes que venha o dia do Senhor. E eu preciso dizer isso para vocês, queridos, que eu não quero de maneira nenhuma, pelo contrário, eu quero fortalecer e não diminuir. Mas a gente precisa saber o que tem que saber. Porque aquele dia vem como um laço, diz a Bíblia. E ela fala, vigiai. Tá, mas que laço é esse? Será que é? Se vem como um laço, é porque você não espera, é porque te pega de surpresa. Então, de maneira nenhuma pode nos pegar de surpresa. Nós precisamos estar preparados para saber com quem que nós estamos lutando. E usar as armas corretas aí para essa luta. Ninguém vai ser arrebatado sem passar pela prova. Então se levante para a batalha. Se levante para a batalha. A vitória, o galardão, a assunção ao reino do céu, não vai acontecer assim, tranquilamente. Estamos aqui, foi arrebatado, sumiu. O Ademar sumiu, foi arrebatado. Primeiro que não vai acontecer essa forma de arrebatamento, né? A gente usa o termo arrebatado,
mas quando Jesus voltar, né? Só para usar o termo popular. Daniel 10, verso 2 e 3 diz assim, então, repetindo: naqueles dias fiquei de luto, pranteei durante 3 semanas, alimento desejável não comi. E o que eu já falei para vocês, e eu repito, para contextualizar, em algum momento do nada eu fui levado a ter desejo de estudar Daniel capítulo 10. Eu já tive vontade de estudar tantos outros e não chegou, não chegou o entendimento que eu queria. Mas aí quando eu li isso, e quando você se dedica, quem esclarece as coisas para você é o Espírito de Deus, não é a sabedoria humana. E isso é muito forte. E naqueles dias, por volta de 6 meses atrás, eu vou só dar uma pincelada em um acontecimento que aconteceu comigo, e que isso tem a ver com o tema de ontem também que nós estudamos, que eram as promessas que Deus tem para os seus filhos, para aqueles que o amam. E nós vamos de novo reforçar com um texto diferente. Deus tem coisas grandes para você, meu querido. Aqui, claro que o triunfo, a cereja do bolo vai ser a volta de Jesus e você coroado. Esse vai ser o supra-sumo. Mas nesse meio tempo Deus tem coisas grandes para você aqui, e porque você precisa de coisas grandes, senão você não vai chegar lá naquele momento. Com coisas pequenas não vão te dar suporte, não vão te dar força não, espiritual para você subir. Porque não depende de nós, né? Depende de nós buscar essa condição espiritual. E aí Deus chegou para mim e falou, e aí você vai me perguntar, mas como que Deus falou para você? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas você sabe como que Deus fala para os filhos? Deus fala na mente, Deus fala através de pessoas, Deus fala através do profeta, Deus fala pela palavra. Joel fala que Deus fala através de sonhos e visões, não fala em capítulo 1? Então Deus fala dessas formas aí. E Deus falou para mim uma coisa que, olha, eu vou te dar um presente. E me apresentou um presente, vai ser isso. Você quer? Eu nunca fiz isso, mas eu quero. E passei a batalhar, na medida humana, batalhar para chegar naquele resultado. Porque Deus te apresenta as coisas, mas a parte humana você tem que fazer. Às vezes acontece, como aconteceu para Abraão, por exemplo, de chegar e falar: daqui um ano vem aqui, você tem um filho. Tá. Não depende de você. Mas você quer ter um filho? Não importa se você quer ou não, você vai ter um filho. Porque existe um plano. Já pararam para ver isso? Como é grande? Não depende de você querer ou não querer. Você vai ter um filho e pronto. Mas não foi filho para mim, tá? E aí eu comecei a batalhar por aquela situação e tudo ia muito bem. Tudo encaminhado, vamos escolher a bênção que o Senhor está nos dando. Amém. Glória a Deus. Vocês gostam de bênção? Quem que não gosta? Presente da parte de Deus ainda. E a parte humana então foi feita e eu envolvi toda a minha família nisso, a minha filha, meu genro, minha esposa. Vocês sabem que a minha esposa está muito doente, por isso até que ela não vem aqui. E não vai em lugar nenhum, praticamente. E aí, lembrando justamente de Abraão, e o presente era bom e vai ser bom, porque ele me confirmou. Tá bom, Senhor, isso é muito bom, mas Abraão falou assim: de que me adianta tudo isso que você está me dando, essas bênçãos, só para vocês lembrarem? Se eu nem filho tenho. O meu herdeiro é filho de uma escrava, Eliezer.
Que me adianta a bênção? Não foi isso que Abraão falou? Você lembra disso? Deus falou, não vai ser assim não. Você vai ter um filho teu e a tua esposa oficial, sabe? E dessa forma, nós oramos, eu, minha filha, meu genro. Senhor, o que me adianta a bênção? É bom, mas o que me adianta se a minha esposa está no leito, deitada, dorme o dia inteiro, não consegue dormir, às vezes passa 4 noites sem dormir nada, tem que ser dedicada para poder desmaiar um pouco. O que me adianta a bênção material? Portanto, nós oramos agora, em nome de Jesus, que nós aceitamos a bênção e nós queremos a cura também, junto com a bênção. Ousado, né? Em nome de Jesus nós queremos. E começamos, naquele mesmo momento, a coisa foi conjunta, nós, online, porque a minha filha mora fora, vocês sabem, né? Evoluindo na Daniela Cajuru. E nesse momento, o inimigo não gostou. Não gostou nada. Tudo bem, você receber uma bênção é uma coisa. Agora você ousar, querer, impor alguma situação, e não é Deus que não quer dar. Entendo isso. Deus quer conseguir. E você querer entender a palavra, entender coisas para mudar o cenário, não vai acontecer isso. E aí ele se insurgiu contra nós de uma forma violenta. De uma forma violenta contra mim psicologicamente e contra minha esposa mentor, as duas. Graças a Deus, pela intercessão divina, não mexeu com meus filhos. E aumentou as dores de uma maneira terrível. A ponto de ter que tomar injeção na veia à noite, seguidamente, para poder ficar vivo. Ficou para mim muito clara a tentativa dele impedir de compartilhar essa palavra com as pessoas. Num primeiro momento com vocês, porque aqui é a primeira vez que eu falo disso. E possivelmente eu não vou falar de particularidades se eu falar em algum outro lugar. Mas vocês são da minha casa. Eu faço questão de contextualizar para que haja melhor entendimento. Então, quando você busca entender alguma coisa que vai mudar o cenário, que vai mudar a tua visão espiritualmente, fica mais forte, o inimigo se levanta. Não vai acontecer. O inimigo não quer que você entenda a palavra, querido. Assim foi com Daniel e será com todo aquele que se dedicar a entender a palavra. Ele quer que nós ficamos quietinhos. Pode fazer o teu culto tranquilamente, mas não ouse avançar o sinal. Não ouse. E voltando para o livro de Daniel, capítulo 10, versos 10 e 11, ele diz: E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés. Grave isso que é importante. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado, e falando comigo essa palavra, levantei-me tremendo. E eu tenho um outro testemunho para contar para vocês agora, de hoje, de manhã, e aí o risco de quase não acontecer essa fala aqui. Hoje de manhã, quando eu levantei, fui tomado de um desânimo muito grande. Porque o inimigo não afrouxa. A luta espiritual não afrouxa você. Não se engane. Um desânimo muito grande, mas caramba, eu vou gastar. Eu só tinha um esboço disso aqui até ontem. Eu vou gastar provavelmente o dia inteiro ainda aqui. Para quê? Com que objetivo? Vai ser importante para quem vai estar lá ouvindo saber isso, será?
E como eu me senti, eu falei, eu vou voltar a dormir. Isso era 9h30 da manhã, eu vou voltar a dormir até meio-dia, e da tarde eu dou um jeito de fazer alguma coisa. E aí Deus falou comigo de novo, não, tu não vai. Te levanta. Te levanta de novo. E do que ele me falou foi mais ou menos isso que eu escrevi algumas coisas. E por que ele fala te levanta? E que eu pedi para você prestar atenção. Porque, queridos, Deus não fala com ninguém caído. Deus fala com as pessoas de pé. E você viu o ser falando, Daniel, te levanta que eu vou te revelar. Deus, os anjos de Deus não falam com ninguém caído. Quem derruba para falar é Satanás. Deus levanta. E assim foi com tantas outras pessoas nas descrições bíblicas. Se levanta que eu vou falar contigo, você põe de pé. Assim como Pedro, por exemplo, quando ele se ajoelhou diante do anjo, se levanta. Se levanta que eu vou te falar. E o Senhor me disse hoje, eu quero que você fique de pé. O Senhor vai te levantar. E nada vai te abater. Nada vai abalar tua fé. Hoje eu quero você de pé. Tenha a postura de meu filho. E foi fora. Tenha a postura de meu filho. Fica em pé. E me disse e declara: no meu coração não há lugar para angústia. Não há lugar para tristeza e para nenhum mal. Isso foi o que eu ouvi. E disse mais: abre a boca e diga para os meus filhos, para os meus escolhidos, que eu quero eles de pé. Quem quer que eles caiam é o inimigo, mas eu quero eles de pé. E eu entendi que isso é para vocês, esse primeiro momento que foi de hoje. Mas vai ser para muita gente. Deus está dizendo: diga para os meus filhos escolhidos que eu quero eles de pé. Se levantem. Em nome de Jesus. Muitas vezes, querido, nós precisamos de um toque de Deus, né? Porque a pressão das coisas do mundo e dos poderes das trevas são tão pesadas, pesam às vezes tanto sobre nós, que nós precisamos de um toque de Deus. E assim hoje, chacoalhou Daniel também, né? Se levanta. E Daniel foi sobre as palmas das mãos e os joelhos, veio tremendo e se colocou de pé. Para nos fazer acordar, porque o que o inimigo quer é que passamos nos arrastando pela vida. A intenção do inimigo é que você perca o prazer nas coisas que antes te animavam, que você não tenha mais paciência para lidar com questões pequenas, passe a andar pela vida cansado, estressado, desanimado. Esse é o objetivo dele. Mas por que isso? Porque assim ele vai conseguir te manter longe do destino que o Senhor te reservou. E Deus nos reservou, irmãos queridos, para coisas grandes e não para coisas pequenas. Para você testemunhar das grandezas de Deus. Como é que você vai testemunhar das grandezas de Deus se você não vive as grandezas de Deus? Você consegue compartilhar o que você não tem? A lógica te diz isso ou não? Tu vai compartilhar grandezas se você não tem grandeza? Tu vai compartilhar fábulas ou... Ah não, mas está escrito assim. Está escrito assim, mas eu não estou vendo nada. Deus quer que você testemunhe das grandezas de Deus na tua vida. Aconteceu alguma coisa de Deus na tua vida? Pronto, isso é fato irrefutável. Ninguém contesta. Hoje disse para Daniel, como anteriormente disse para outras pessoas com a qual falou: fique de pé. Os anjos nunca dão recado para uma pessoa que está caída. Quem está no chão primeiro manda se levantar. Nunca ficar de pé. Manda ficar de pé para depois entregar o recado de Deus. Sabe por que isso também, querido? Porque a natureza de Deus, porque Deus quer filhos
fortes e não caídos. Diferente do que alguns falam e até pregam, que nós vamos viver se arrastando pela volta de Jesus. Mas é assim mesmo, né? O cristão é uma miséria. Já ouviram isso? Acontece? Eu já ouvi. O cristão é uma miséria, né? Vai se arrastando pela volta de Jesus, e daí Jesus vem, arrebata e leva. Eu ouvi muito isso. Se você não ouviu, então nós estamos ouvindo coisas diferentes. Como é que Deus vai pegar um fraco que não venceu nada das coisas dele, que não teve? O Apocalipse fala de ouro provado no fogo, com vestimentas brancas. Eu e você precisamos ser ouro provado no fogo. Deus vai levar ouro falso para o céu, para chegar lá e comprometer todo o plano de milhares de anos do universo, e que custou a vida do seu filho. Eu e você precisamos ser ouro provado no fogo. Ouro de verdade. Mas não é assim que vai acontecer. Você não vai se arrastando por volta de Jesus. Não é assim que vai fazer. Biblicamente não é assim. Pode ser na mente de algumas pessoas, por algum motivo, não sei o quê. Mas biblicamente não é assim que vai ser. Vai ser bem pelo contrário. E vocês querem ver então mais uma prova disso? Eu faço questão de ler aqui primeiros escritos de Ellen White, então, né? Que para nós é irrefutável. Não é verdade? Vamos ver o que acontece aqui? E daí a gente ouve, queridos, e me permitam, eu vou falar algumas coisas fortes, porque Deus está me mandando falar. Eu não sei se eu vou falar de novo isso, para vocês provavelmente não, porque não vamos chover no molhado toda hora. Mas olha o que diz aqui. E daí a gente ouve, e agora vocês, acho que ouvem também isso. Jesus está voltando, né? Está chegando. Será que está chegando? Está perto a volta de Jesus? Tá, muito bem. Está perto para vocês? Tá. Está perto de todas as igrejas que vai. Mas não parece que está perto, né? Ou nós não estamos lendo a coisa correta. Vamos ver o que diz aqui no primeiro escrito de Ellen White. Olha aqui, e isso nem tão perto ainda, porque aqui é no texto do alto clamor, que nós falamos alguma coisa naquela sequência de 5 domingos. Mas temos que gravar isso, queridos. Não podemos amanhã não lembrar mais. Grandes prodígios eram operados. Por quem? Pelos santos. Vocês e vocês. Doentes eram curados, e sinais e maravilhas seguiam os crentes. Deus estava na obra, e cada santo, sem temer as consequências, seguia as convicções da sua própria consciência. Ele unia-se com os que estavam a guardar todos os mandamentos de Deus, e com poder proclamaram ampamente a terceira mensagem. Vocês estão vendo acontecer isso aqui? No nosso meio? Está sendo operado curas e doentes sendo curados? Então Jesus não está voltando. Gente, vamos tomar um choque de realidade? Agora, eu acredito que ele está voltando, sim, muito perto. Agora, o que pode acontecer de nós não estarmos preparados para fazer parte do povo. É isso. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Não é que ele não vai voltar, ele vai. Agora, nós vamos ir? Diz isso ou não diz? E isso vem antes da volta de Jesus, no alto clamor ainda, que depois vai ter sacudidura, que depois vai ter perseguição, que depois vai ter isso e aquilo. Tá, cadê os sinais? E por que não está vendo? Porque nós estamos num estado de letargia. Nós estamos sentadinhos aqui esperando ser arrebatados. Mas eu não estou fazendo isso, aquilo. Rememore se você está fazendo da maneira correta o que Deus está pedindo. E o que fala ali? Cada santo seguindo a sua própria consciência. Mas
mas eu não quero seguir minha consciência, eu quero seguir a do Marcelo. Então vai, então tu segue. Ele vai seguir para ele. Se você conseguir chegar naquele, me desculpe só a referência, irmão. Se você conseguir chegar no mesmo nível dele, então tá, mas você tem que ter a tua consciência. Então, só frisando de novo, para que essa gravação não aconteça e dizer, não, o irmão está dizendo que Jesus não está voltando. Não, eu estou dizendo que está voltando e logo, tá? Loguíssimo. Agora, nós estaremos prontos para subir com ele? É isso que eu estou dizendo. Isso aqui não estava no contexto e hoje, finalizando, eu veio falar isso também. E olha mais o que diz aqui. E vi por toda parte uma multidão de vozes, os santos. Quem são os santos? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que é para Jesus. Portanto, seríamos nós, né? Era para ser nós. Se a gente despertar. Ou vai ser outros. E outro texto dela, eu acho também conhecido, é que ela diz que Jesus gostaria de ter voltado há muito tempo atrás, antes da nossa geração, inclusive. Mas pela letargia do povo, não foi possível acontecer. Não foi possível, ele deu mais uma oportunidade, né? Então, irmãos, o momento é de aprofundar e de levantar, mas levantar da maneira correta. E olha só o que eu vou dizer agora para vocês. Me perdoe se por acaso alguém não se sinta ofendido, pelo amor de Deus. Mas diz aqui, ó. Vi por toda parte uma multidão de vozes, os santos, a dizer: aqui está a perseverança dos santos e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os santos estavam dizendo isso. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E você está falando o que mesmo? Está falando isso? Eu vejo às vezes nas redes sociais da igreja alguém falando de, mas a roupa, mas o tom da música estava muito alto, mas o serviço tinha um cafezinho, mas não. Gente, vamos acordar. Os santos não vão falar disso, os santos vão falar dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E finalizou. Então vamos acordar para dar o tom certo na trombeta, queridos. E vamos parar de falar coisas que, se é bom para você, amém. Então, siga, faz, é ótimo, eu não estou discutindo que não é bom. Mas não é a palavra para ser falada. Não é a palavra que vai finalizar a volta de Jesus. Ou tolerado? Estou perguntando isso para vocês responderem. Então vamos acordar, queridos. A realidade, ou a nossa geração vai passar, e talvez pela misericórdia de Deus, talvez nossos netos ou nossos bisnetos vão ter a honra de finalizar a obra, se eles entenderem diferente, para que Jesus volte. E nós vamos ficar gritando aqui, Jesus está voltando, mas falando de coisas sem sentido. Então, o primeiro escrito traz essa mensagem. E talvez hoje aqui alguém, devido aos problemas que passam, todos nós passamos, né? E eu me incluo nisso, primeiramente. Talvez podemos estar aqui cabisbaixo, alguém caído por causa das situações que a vida nos impõe, que tem enfrentado lutas, desafios, batalhas. Mas a palavra de Deus diz assim, que o teu lugar, querido irmão, não é no chão. Tá? O teu lugar não é no chão. O teu lugar é de pé. Então se levante. Amém? Olha, amém? Amém. Se levante. Se levante como filho. Talvez você tenha pergunta e se a resposta.
Mas deixe isso para trás, hoje, amanhã, um novo dia, e alguma mudança que Deus pode te apresentar para uma nova esperança em tua vida. Deus quer colocar uma canção nova nos teus lábios. Ele é a glória, é aquele que levanta a tua cabeça. Então pare de olhar para baixo e olhe para cima com uma nova visão. Deus quer colocar um novo cântico no teu coração. Amém? Amém. Você recebe? Você aceita? Com certeza. Não quer que você ande pela vida derrotado, deprimido. Renove a tua fé hoje. A Bíblia fala de um homem. Vocês ouviram já a fala de Jesus sobre a cura do paralítico de Betesda, né? E estava lá aquele paralítico, tinha um mito, alguma coisa que dizia que de quando em quando as águas se agitavam e quem chegasse nas águas era curado. Né? E de repente passa Jesus e entra e passa o paralítico ali, não fala o nome, né? Não fala o nome dele. E Jesus fala, o paralítico, o meu irmão, sei lá como ele se dirigiu, você quer ser curado? E ele falou o quê? O Senhor não identificou, né? Não vai ser possível. Não vai ser possível ser curado, porque quando as águas se agitam aqui, tem tantas pessoas que estão na minha frente, na fila de espera, e alguns ajudando, chego lá e coloco eles e eu não vou chegar nunca. Mas Jesus não perguntou isso. Ele perguntou para ele: você quer ser curado? A única coisa que ele precisava dizer: eu quero ser curado. Não, mas a dificuldade, eu não vou conseguir chegar. Eu não estou falando de chegar, eu estou falando se você quer ser curado. Até que, num relance de sanidade, né, o Espírito toca, ele falou assim: eu quero ser curado. Então você levanta, pega a tua cama e vai. Amém? Amém. Ah, mas eu não vou passar pela água agitada. Para que água agitada? Isso quer dizer para nós o que, queridos? Não há dificuldade no nome de Jesus. Ah, mas é difícil, né? Talvez eu tenha dificuldade, a minha situação não permite. Você só precisa dizer: eu quero. Só isso. E o cenário vai mudar para você e portas vão se abrir na tua vida. Só você precisa dizer isso. Não apresente dificuldade para Deus. Acaso ele diz: há coisas demasiadamente grandes que eu não posso entender? E eu volto ao tema de ontem, então de manhã agora, já quase finalizando. Daniel 10 ainda, a vista do anjo do Senhor com a revelação, ou a bênção que Daniel está esperando, porque ele teve a visão daquela batalha campal tremenda, e ele ficou em estado de luto, de dor, pranteando por 21 dias. 21 dias a bênção de Daniel foi retida pelo inimigo nas regiões celestes. 21 dias foi retida. E desde o primeiro momento, Deus concedeu. O ser falou: desde o primeiro momento que você se humilhou e dedicou a estudar a palavra, saiu a ordem, vai para lá. Mas ele foi interceptado pelo inimigo. E ficou retida a bênção dele, a resposta. E aí vocês entendem o que acontece nas regiões celestes, no mundo espiritual, ou chamem do que vocês quiserem, influencia diretamente nós aqui nesse mundo. Nesse plano que nós estamos aqui, o que acontece lá, as lutas, entre os anjos do bem e os anjos do mal, entre Miguel, que veio para socorrer também contra o príncipe da Pérsia, que é o próprio Lúcifer. A batalha que tem é tremenda. E quando foi retida a bênção dele, chega quanto tempo aquele ser ia levar do momento que Deus falou: ó, saiu a ordem,
Vai e fala com Daniel. Você acha que ia demorar quanto tempo? Nós temos uma referência. Em outra, para Daniel mesmo, em outra, Daniel 8, ele fala o quê? Enquanto Daniel ainda estava orando, chegou o que saiu lá de Deus, o Daniel. Enquanto você ainda estava orando, já chegou a tua bênção. Já leram isso, né? É online. Mas nesse caso não. Ele veio e falou, não, vamos batalhar esse negócio aqui. Não vai chegar. E aí, aquela batalha glacial entre os seres poderosos, tanto que veio Miguel para poder liberar. Ou então está indo até hoje aquela batalha nos últimos dias. Mais do que 2.300 está desenvolvendo aí. Então a batalha é grande, queridos. E foi detida por 21 dias. Existe uma operação dantesca no mundo espiritual que quer a todo custo impedir que chegue até você o que você pediu a Deus. Eu não sei se você em algum momento pediu a Deus alguma coisa e não veio, ou até o momento não veio, talvez. E eu poderia contar de algo que me aconteceu também, que demorou, e eu desisti de pedir. E quando eu voltei a pedir, aconteceu. Porque às vezes a gente não falta forças para continuar a batalha espiritual. Então essa batalha, eles tentam impedir que a bênção de Deus chegue até você da forma que seja, uma bênção, uma graça, da forma que seja. Uma vez que você esteja se dedicando a buscar a palavra de Deus. Agora, se nós estamos que nem anelas, não vai acontecer nada. Não vai chegar bênção, mas também não vai chegar nada. Batalha nenhuma. Simplesmente nós vamos continuar a nossa vidinha miserável aqui, vegetando. Porque se você tirar o efeito espiritual, nada mais é do que vegetar. Não é verdade? Ou é? Viver uns dias e morrer. Realidade. Então essa batalha é para impedir que as coisas cheguem até você. Aquela fé que Deus colocou no teu coração. E voltamos ao texto de ontem. Deus é o autor e consumador da fé. É Ele que coloca o desejo no teu coração. E Ele mesmo consuma, Ele executa. Como que Ele coloca? Invariavelmente na tua mente. Eu gostaria disso. Você já pediu alguma coisa para Deus? Você já pediu? Como é que sai isso de você? Que você resolve? Eu não pedi isso. É aleatório assim? Se você não pediu, você tem que pedir, querido. Eu já pedi muitas. Amém. E graças a Deus recebi. Amém também. Se você não pedir nada, não vai te acontecer nada nunca. A não ser que Deus faz a fé imputada, aquela de Abraão, né? Você vai ter um filho. Bom, aí tem jeito, aí você vai ter um filho. Mas aí é outro cenário, uma outra situação diferenciada, né? Porque Abraão era o pai da fé, ele tinha uma história com Deus de fé consumada que você não consegue contar. De vitórias incalculáveis que ele tinha no histórico dele. E aí Deus falou, não, você vai ter isso. Então, queridos, nós já estamos indo para o final aqui, nós já estamos atrasados, mas eu acho que vale a pena a gente gastar mais um minuto, ganhar mais um minutos, né? Porque isso vale para a vida, eu não tenho dúvida disso. Deus quer conceder bênçãos para você sem medida, incalculáveis. E eu digo isso com toda certeza, embasado na palavra de Deus, e ciente de que pode ser que venha alguém que com 3 palavras destrua tudo que foi construído. Mas, no que Deus falou comigo também, Ele falou o seguinte, e isso é grande, porque me impactou. Vai e fala. Vai e mostra a palavra. E eu estou acordado, não estava dormindo. Eu falei, mas Senhor, depois daí que eu falar isso aqui, o que vai acontecer?
Não te compete mais saber o que vai acontecer. Eu assumo daqui para frente. O teu papel é levar a palavra. Isso eu vou fazer pelo resto da minha vida, tá? Eu vou levar e colocar a palavra diante do povo e está dizendo isso. Daqui para frente é com vocês. Cada um toma a sua decisão. Não vamos discutir nada, e nem razão, e nem nada. A palavra está dada, os textos estão dados, vamos buscar a certeza de que realmente está escrito isso, e aí é com vocês. E disso depende a nossa salvação, queridos. E o meu propósito de vida é esse: colocar diante do povo a palavra verdadeira, sem máscara, sem ninguém. Eu vou falar exatamente o que o Senhor falar que deve dizer. Isso. E 2 Coríntios 9:8, só para a gente ir terminando, diz assim: Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boa obra. Amém por isso? Deus é poderoso para fazer o quê? Que alguma graça seja acrescentada para vocês, e talvez seja. Não, que toda a graça vos seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boas obras. Querido, se você não tiver graça da parte de Deus, você não vai transbordar obra nenhuma. Eu preciso dizer isso. A obra da fé é aquilo que acontece para você, a consumação da tua fé. Se você não tem nenhuma fé consumada, você não tem obra para mostrar. Ah, mas eu vou também distribuir, não sei o quê. Tu vai, é bom, mas não é a obra da fé. Provérbios 10:22 diz assim: a bênção do Senhor, existe bênção do Senhor? Existe. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Ah, mas se Deus me der alguma coisa, e daí talvez eu vou me perder porque eu tenho recurso. Em que mundo você vive, irmão? Vamos para o céu desse jeito, com esse pensamento miserável? Que lugar que nós vamos ter lá? Um momento pequeno. A bênção do Senhor traz riqueza e não gera dor alguma para você. De novo, Provérbios 10:22. Mateus 7:11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ele concede coisas boas ou não? Você pediu alguma coisa boa? Você não pediu, pede. Tiago 4:3. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com motivação errada, simplesmente para esbanjar em vossos prazeres, o contraponto para você, cada um administrar. Se você pediu com a motivação errada, aí é cada um. Isso não vale para o contexto da igreja toda. Cada um pede com a motivação certa ou com a motivação errada. É a tua motivação. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Com quem que Ele nos abençoou? Com todas as bênçãos espirituais. Porque as bênçãos podem ficar retidas no mundo espiritual por 21 dias, ou talvez por tempo indeterminado, pela vida inteira, talvez. Você já pensou? É para pensar. Ah, não, mas isso só acontece com o Daniel, comigo não. Então tá, então. Que bom. Que bom que não acontece com vocês. Para mim ficou retido.
por 180 dias, mas semana que vem vai ser consumado, em nome de Jesus. Eu tenho fé que vai ser consumado. Já está com o dia e hora marcado. Amém? Amém. Primeiro, por que pode ser retida? Eu vou usar um termo aqui, você traduza da tua maneira, tá? Você precisa entrar em concordância com Deus. E essa concordância inclui você fazer a vontade dele, guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. E não seja levado a picuinhas e você esquece do principal. Segundo, crer que ele é real, conforme diz Hebreus 11, verso 6. Crer que ele é real e que recompensa os que se consagram a ele. Hebreus 11, verso 6. E talvez há uma possibilidade de ele recompensar? Não. Ele recompensa os que se consagram a ele. Você precisa, meu querido, experimentar essa bênção da parte de Deus para se fortalecer. Outra coisa. Abre olhos. Senhor, julga a minha causa. Vocês já ouviram isso? Aquela viúva que tinha uma demanda lá no tempo dos juízes de Israel e estava na mão de um juiz, só fala bem rapidinho, e esse juiz não temia a Deus em homem nenhum, ele era o Todo-Poderoso, e a viúva tinha uma causa para ser julgada, e todo dia ela chegava lá: Senhor juiz, julga a minha causa. Não vou julgar, não temo Deus e homem nenhum, não precisa invocar quem quer que seja. Eu sou a lei aqui. No outro dia, juiz, julga a minha causa. E foi passando os dias, todo dia vai para a porta. Imagina o juiz tomando café da manhã. Ah, julga de novo, caramba. Juiz, julga a minha causa. Até que um dia esse homem que não temia Deus e nem a homem nenhum, olha, sabe uma coisa, está tão chato isso, todo dia essa viúva me perturbando aqui, eu vou julgar a causa dela. Ele julgou favorável a ela e parou de ser importunado. E Jesus falou assim: façam como essa viúva, insistam na bênção de vocês que estão pedindo, na graça que vocês precisam. Senhor, julga a minha causa. Chegue com confiança no trono de graça. É Ele que está dizendo isso. E às vezes, e aconteceu comigo, eu esmoreci. Não, acho que não é para acontecer, né? Acho que não é para acontecer, então deixa quieto e vamos ver para frente o que vai dar, vamos apelar para médico, no meu caso é de médico. Até que de repente me veio, e agora, puxando de novo o paralítico de Betesda num relance do Espírito, volta a questionar: Senhor, eu estou em dificuldade aqui, ajuda a minha causa. E aí o milagre aconteceu. E eu já contei isso aqui na igreja há anos atrás, isso, amém? Outra coisa, tomar posse da bênção, meu irmão. Você precisa tomar posse da bênção. Quando você pede e você está em concordância com Deus, e Ellen White fala isso, de novo no Primeiro Espírito, que é um dos livros principais dela. Antes de você levantar o joelho, já agradeça porque a bênção foi concedida. Diz isso. Já agradeça, Senhor, obrigado, porque o pedido você já saiu a ordem do céu naquele momento, assim como Daniel. Se você pediu, você está em concordância com Deus, você pede e a ordem sai do céu num instante. Obrigado, Senhor, porque tu me concedeu o que eu acabei de pedir. 2 segundos. É online. E isso é bíblico. Tomar posse da bênção. Já agradeça, já aconteceu, obrigado, Senhor. Isso é fé.
Isso é confiança naquele que tudo pode. Confiança que já foi concedido. Se por acaso demorar 21 dias, ou 10, ou 15, aguarda sem murmurar. Tenta buscar entendimento. Senhor, por que não está acontecendo a minha bênção? Mas insista. Julga a minha causa. Julga a minha causa, se eu estou em dificuldade. E não esmorecer pela demora. Jamais esmorecer pela demora. Talvez demore 21 dias, talvez demore um pouquinho mais, talvez menos, mas jamais esmorecer pela demora. Jamais deixar de confiar. A vida pode ter trilhado, queridos, em muitos momentos, mas Deus diz hoje para você: levante-se. Se você quer que eu revolucione a tua história, se levante e acredite que você pode chegar a lugares onde você nunca esteve. E essa mudança na tua vida será para testemunho e para dar honra e glória ao Senhor Jesus pelo que te aconteceu. E isso vai ser testemunho maravilhoso. Quando você chegar e falar: Deus fez isso e isso na minha vida, as pessoas vão dizer: oh, teu Deus fez isso? Sim, o meu Deus faz. Então eu vou lá com você. Essa é a pregação do Evangelho que vai mudar o cenário. Mas se nós não tiver testemunho para contar, se nada aconteceu, não vai passar de falácias. Você precisa ter esse testemunho lindo para contar, e você vai ter, em nome de Jesus. Se você já tem, vai ter outros. Para a honra e glória do nome de Deus, para ter um fortalecimento espiritual. Na próxima demanda que tiver uma luta, você não vai ter dúvidas: o Senhor que me livrou, como Davi, do urso e do leão, vai me fazer vencer o Golias. Pronto. Não tem dúvidas. Agora, se nós não tivermos vitória nenhuma, como é que você vai chegar fortalecido, com atitude de vencedor? Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a tua. E para que isso? Para que você se desenvolva como filho. Ou senão vai em onda de gente fraca para começar uma história de pecado de novo. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real e nação santa, o povo todo seu, para proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você vai proclamar as grandezas e não as misérias. Eu estou de arrasto aqui e tal. Não. Se levante para falar das grandezas de Jesus Cristo. Se você entrar em acordo com Deus e se levantar, Deus fará algo novo em tua vida. Deus vai abrir portas que hoje não existem, para te fortalecer e te confirmar. Ele não precisa de nada, Ele cria do nada. Ele cria o que não existe. Se por acaso você passar por decepções e dificuldades, em vez de ficar desanimado e pensar em desistir, tenha a seguinte atitude: essa situação talvez não é boa, não é legal, mas eu sei em quem eu confio. Eu conheço a verdade. Eu sei que o meu Deus vai agir. Por isso eu não vou desanimar. Sei que é inverno, mas a primavera vai chegar. Então eu vou me levantar, me preparar para as coisas novas que estão prestes a acontecer na minha vida. Então levante-se hoje, meu querido, para testemunhar o agir de Deus na tua vida. O que quer que você esteja precisando ou pensando que precisa, coloque diante de Deus e peça. Isaías 61, verso 7: em lugar da vossa vergonha, se você está hoje cabisbaixo por um motivo, diz o Senhor, vocês terão dupla honra, e em lugar de afronta exultareis na vossa parte, por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Isaías 60, Provérbios 16, 13:
consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? 1 João 5, 14 e 15 vai encerrar. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se lhe pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo quanto pedimos, sabemos que temos as coisas que a Ele temos pedido. Ou seja, se você pediu e sabe que Ele ouve, você já tem aquilo que Ele te concedeu. Amém? Amém. Deus seja louvado por isso. Deus te chama hoje, querido, para se levantar, pois Ele quer fazer algo novo em tua vida, porque você seja fortalecido, tenha um testemunho maravilhoso para contar e atrair multidões para Jesus Cristo. Em nome de Jesus, tenha uma boa semana. Desculpe o atropelo da hora, que a gente se alongou um pouco. Vamos finalizar só com louvor. Acho que está no ponto aí. Vamos colocar, que é o mesmo que nós usamos na sequência daqueles estudos, para você se fortalecer. Vamos nos colocar de pé para interagir com esse louvor, que vai ser parte da nossa oração também nessa noite. Se eu orar
Confio em tuas promessas. Aleluia. Ó Deus Todo-Poderoso, mais uma vez buscamos a Ti em oração nesse momento. Chegamos ao Teu trono de graça com confiança, meu Deus, novamente, conforme a Tua orientação, em nome de Jesus. Nós só temos a Te agradecer, meu Deus. A Te agradecer pelo Teu Espírito que esteve presente aqui, podemos sentir a Sua presença. Te agradecer pela Tua palavra, meu Deus, pela Sua promessa, por ter nos instruído aqui nesta noite, para que a nossa vida seja diferente. E será em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela exortação, pelo convite para se levantar. Obrigado, Senhor, porque Tu fala a nós de maneira grandiosa e Tu nos quer de pé para testemunhar as Tuas grandezas e não caídos, nos arrastando aí pela vida fora. Ó Senhor, nós clamamos, nos mostra, nos dá entendimento que nós possamos cumprir o propósito de testemunhar, de falar das grandezas de Deus, de falar para as pessoas de que Tu busca pessoas e queres aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, e é isso. Dá-nos uma boa semana, Senhor. Nos dá uma boa noite, nos contempla com a Tua paz que supera todo entendimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.